Doutor, meu bebê já nasceu. Quando eu posso fazer a minha plástica? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Rafael Varela, sou cirurgião plástico e vou trazer hoje uma curiosidade, esclarecer uma dúvida que a gente ouve muito aqui no consultório, que são das pessoas que, das pacientes que já são mamães, já tiveram seus filhos e agora querem cuidar mais do corpo e saber quando que vão começar a fazer, quando que vai começar a fazer as cirurgias, né? Então a gente sempre lembra que, claro, a gestação é um momento muito específico para a vida da mulher, muito especial também, e é um momento no qual todo o organismo da paciente, da mulher no caso, ela está passando por uma grande ação hormonal e isso gera uma modificação extrema. Praticamente, na verdade, em todos os tecidos, todas as estruturas. Então, ao mesmo tempo que tem a questão da ansiedade para o bebê que está chegando, muitas vezes a paciente é uma mãe de primeira viagem, né? Ao mesmo tempo, aquelas mudanças corporais em várias situações intensas também são, de certa forma, um motivo de um pouco de preocupação para as pacientes, né? Em relação ao corpo, será que isso vai voltar ao normal? Como será que eu vou ficar depois, né? E claro que a cirurgia plástica se torna uma grande aliada no tratamento dessas pacientes depois da gestação. Então lembrando que a gravidez, ela, por uma ação hormonal, ela causa um efeito em todo o organismo da mulher, mas claro, principalmente nas mamas, com a questão da produção do leite, né, a lactação, o próprio ato de amamentar em si, e mesmo a questão do abdômen, aquela pele toda precisa distender, vai ser gerada uma flacidez, os músculos, né, do reto abdominal, a musculatura do tanquinho aqui, ele vai se afastar para a barriga poder desenvolver, e depois esse músculo nem sempre também volta para a posição, ele fica flácido, gerando a famosa diástase, que é o afastamento desses músculos, né? E fora a questão da pele em si no aspecto, formação de estrias, né? Alteração de pigmentação. Então isso tudo, o próprio edema, né? O inchaço que a mulher vai sofrer. Então o importante, pessoal, é entender que isso tudo vai tender, de certa forma ou em partes, a regredir. Então, por mais que às vezes a paciente tenha a pressa, né, ou a vontade de começar logo as plásticas, a gente precisa ter um tempo, né, um tempo mínimo para o próprio organismo, para esse edema, esse inchaço, ele regredindo, para o corpo meio que tentar voltar ao normal, se recuperar, e aí sim a gente conseguir avaliar quais são as alterações corporais definitivas e fazer um planejamento cirúrgico daquilo que precisa realmente ser feito. E outra coisa que a gente tem que lembrar é que não basta só pensar no término da gestação, mas talvez a pergunta principal seria em relação ao término da amamentação, porque a paciente não vai poder fazer nenhuma cirurgia enquanto estiver amamentando, até porque todos os medicamentos, os anestésicos e tudo mais, ele passa através do leite materno para o bebê. Então, fica essa dica aí para você. A sua cirurgia ela vai ter que ser planejada depois do término, não necessariamente da gestação, mas da amamentação. E o que a gente coloca ali como mais ou menos um tempo mínimo é de 3 a 4 meses depois do término da amamentação. Agora, se aquela paciente não amamentou, amamentou muito pouco, a gente de certa forma também tem mais ou menos esse prazo de uns 3 meses, que é um tempo suficiente para o organismo ir se recuperando, toda essa ação hormonal ela cessar, os inchaços, né, o edema, os líquidos irem sumindo, digamos assim, né? E aí sim o cirurgião pode começar a planejar as plásticas e ver aquilo que está te incomodando. Claro que a gente sempre tem que pensar que operar é muito bom, vai melhorar a autoestima e tudo mais, mas ao mesmo tempo ter um bebê em casa, uma criancinha pequena, vai demandar uma grande atenção e uma série de cuidados para o bebê, que é o principal nesse momento, né? Então às vezes também tem que colocar ali, ponderar que talvez fazer uma cirurgia também muito precoce não seja tão ideal, porque a mãe não vai conseguir talvez estar com todo
aquele tempo para cuidar do bebê. Lembrando que cirurgia plástica envolve repouso, cuidado com o esforço físico, com movimentação dos braços, com caminhar, e se precisa cuidar de um bebezinho, uma criancinha pequena, talvez, por mais que a gente coloque esse tempo, esses meses mínimos, talvez seja melhor esperar um pouquinho mais, segurar um pouquinho a ansiedade, mas depois programar tudo com calma e realizar o seu sonho, além da gestação e de ter o filhinho, ficar com o corpo bonito de novo. Então espero que você tenha gostado dessa dúvida, dessa curiosidade, e me conta aqui então qual que é o seu sonho, qual que é a sua plástica, você já teve bebê? Pretende operar? O que modificou muito no seu corpo que você gostaria de operar? Ou ainda pretende ter mais algum filho e vai esperar mais um pouquinho? Me conta aqui, se inscreva no canal, fique ligada semanalmente nos nossos vídeos e a gente se vê semana que vem na próxima quarta-feira. Até lá!